Vamos ouvir um pouquinho aí do nosso saudoso, agora, Telmo de Lima Freitas. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Agora são 8h07, a gente chama e dá o bom dia pro seu Ivo Rocha. O seu Ivo, convidei ele para falar hoje no programa. Ele fala de Porto Alegre, né, seu Ivo? O senhor fala, né? Bom dia, amigo. Sim, Alex, bom dia. Estou falando de Porto Alegre. Amigo, uma convivência de uma vida toda com o Telmo, né? Nos fale um pouquinho sobre a vida dele, nos fale quem é que foi essa figura. Eu estava falando aqui no início do programa, seu Ivo, que tinha as duas faces do seu Telmo, né? O lado artístico, que é incontestável, e me parece que um lado humano também impecável, né, amigo? Alex, eu gostaria até, em primeiro lugar, de agradecer pelo convite e dizer inicialmente que essa abertura aí com o Esquilador me deixou arrepiado, porque realmente essa música foi a que botou o Telmo no cenário do gauchismo, da música gaúcha no Rio Grande do Sul, apesar de que ele já há muitos anos praticava e compunha letras e canções, cada uma mais bonita que a outra. Eu fico imensamente emocionado de poder falar desse amigo, deste irmão que eu convivi desde os anos 50 em São Borja, e agora, infelizmente, ele nos deixou. Seu Ivo, o Esquilador, primeiro a gente que lhe agradece muito a sua participação nesta manhã de sábado, para a gente conversar um pouquinho sobre o seu Telmo, né? Essa música Esquilador, ela ganhou a Califórnia da canção ali de 79, se não me engano, né? Olha, sinceramente, eu não posso te precisar o ano. Uhum. Mas foi por aí, foi 79 e 80, né, que ele veio. Agora, voltando um pouquinho atrás, os dois são de São Gabriel, os dois trabalharam em rádio, aliás, viu? O seu Ivo já foi radialista lá em São Borja, desculpa. Nos anos 50 e já no comecinho, 50, até um pouquinho antes, 61, depois, no final já, eu trabalhei na Rádio Fronteira do Sul, ZYF2 de São Borja. Pensou, hein? O seu Ivo chegou a entrevistar até a cantora Maísa, viu? Até que ele me falava ontem, até a cantora Maísa. Ô, seu Ivo, e me diz uma coisa, é impressionante também a versatilidade do Telmo, né? Porque ele foi enfermeiro, ele trabalhou também em lavoura de arroz e depois ele acabou sendo agente da Polícia Federal, né? Foi isso, né? O Telmo fez de tudo um pouco na vida. Trabalhou no campo, foi enfermeiro da Sandu, depois também entrou para a Polícia Federal, onde se aposentou, e inclusive deixou marcas profundas na Polícia Federal, onde até o galpão crioulo que a entidade possui, tem o nome dele. Foi dado o nome do galpão ao Telmo de Lima Freitas. Falando em galpão, eu vou trazer um trecho aqui das falas dele, a primeira fala dele que ele fala em galpão, Daniel. Inclusive o Fábio Guido depois pode comentar, o Fábio Guido que está aqui no estúdio conosco, esteve com ele lá no galpão. Para o Telmo, o galpão era uma coisa muito importante. Vamos trazer esse trechinho dessa fala aí dele, que foi numa entrevista, num programa que foi feito do Galpão Nativo da TVE, lá em 2011. Essa entrevista foi dada para o Carlos Cachoeiro e para a Xana Miller, então apresentadores desse programa. Vamos ver esse trechinho aí que o Elmo fala de galpão. Telmo. O galpão é uma coisa tradicional. É um oratório do homem de campo, do peão. Fui um guri criado em São Borja, numa chacrinha pequenininha. Meus irmãos, meu pai era Leonardo Francisco de Freitas, minha mãe Mariana de Lima Freitas, de São Francisco de Assis. Meu pai era militar
E nós éramos 10, não contando os achegos. Chegavam de fora e iam para lá para casa, vinham se tratar, eram do Rincão de Santana, do Banhado Grande, um Galeno Fontela, meu irmão Luca Araújo. Então eles vinham para lá, ficavam lá no galpão, 3, 4, 5 dias. Quando saíam, nós deixávamos uma falta enorme. E aquilo ali foi meu grande aprendizado, foi esse aí. E quando cheguei aqui, compramos esse terreno, Coiara. Não tinha aquela casa, nós que mandamos fazer. E tinha esse galpão já pedindo socorro. Aí eu deixei o galpão, restaurei. E muita coisa que eu vou juntando, muitas coisas que eu adquiro, ponho aí. E o que está fazendo o galpão aqui? Ele está servindo para todos. É impressionante a importância. O Guido teve lá no galpão do seu Telmo. Como é que foi lá, Guido? Bom dia, amigo. Bem-vindo à Conexão. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes aí. Mais pertinho do microfone. Aí. O Alex, aquele galpão lá é um cenário. Eu acho que até se quisessem fazer um filme lá, seria uma coisa excelente, porque a casa dele era ali, né? Ele recebia todo mundo naquele galpão. Tenho ali, tu viu fotos na porta do galpão. Esse fogo de chão que ele tinha no meio do galpão lá, em frente à cocheira do cavalo dele. O cavalo estava sempre ali, companheiro dele. Tinha um potreiro nos fundos, tinha um burrinho. Tem até filmes aqui, imagens. Era uma coisa, um cenário assim, é um cenário de filme, né? Para quem gosta da lida, era a casa dele e ele se sentia muito bem ali em receber as pessoas. E acho que recebia todo mundo ali, né? Quem fosse, né? Eu tenho um arrependimento, viu? Eu conheci o seu Telmo, eu acredito que lá pro 2000, lá em Palmeira das Missões, viu, seu Evo? Lá em Palmeira das Missões, num hotel que abrigava nós da imprensa e os músicos também, para o Carijo da Canção Nativa. Na época eu fazia cobertura lá para a Rádio Camaquense, e aí eu e o Joãozinho Índio. O Joãozinho Índio era meu comentarista. E o Joãozinho Índio, ele abria caminho, né? Porque o Joãozinho conhecia todo mundo. Inclusive foi ele que me levou lá. E o Joãozinho me convidava, sempre me convidava depois para ir lá no galpão. O Guido foi, eu não fui, mas ainda bem que a gente tem a história para contar aqui do galpão. Esse galpão era o vamos dizer assim, a casa, a sala dele mesmo era o galpão, né, seu Ivo? Olha, Alex, para te falar bem a verdade, para quem conhece o galpão, ele é de tudo um pouco. Inclusive, determinados locais, em algumas peças do galpão, porque ele é dividido em algumas partes, é uma revelia desgraçada, uma esculhambação, tá? Mas é tudo pendurado, arrumado, um fogo de chão no meio, estrebaria. Ele sempre criou burro dentro do galpão, tinha o chorinho, que era um burrinho que só faltava falar. Ele vinha comer na mesa com o Telmo. O Telmo sempre foi ligado aos bichos, ele conversava com os bichos, conversava com galo, com cachorro. E só para te teres uma ideia, a Yara, que foi essa última esposa dele, que faleceu ano passado, ela não podia ver um cachorro maltratado na rua, que ela botava para dentro do carro e levava para casa. Então lá no terreno do Telmo teve uma ocasião que tinha 17 cachorros. E tudo bem cuidado e tudo obedientes a ele. E o Telmo ali naquele galpão, a primeira coisa quando ele fazia de manhã, que ele entrava no galpão, ele ia fazer uma oração. Ele tinha na parede assim, um pequeno oratório, onde ele fazia os pedidos dele e os agradecimentos dele. Esse galpão ficou célebre na memória de todos nós. Imagina, né? O homem tinha todo um ritual. O que tu te lembra mais do galpão lá, Guido? O que me lembra, assim, era aquela coisa assim que te... dentro da cidade te levava de volta à campanha, né? Cachoeirinha, né? Cachoeirinha. Eu morava num bairro lá em Cachoeirinha, um terreno bem grande, né? Então tinha bastante espaço. Inclusive, do lado do galpão ele tinha uma carreta de boi, que ele usava, o seu Ivo, que era mais chegado nele, aí deve de responder, ele usava nessas carreteadas que tem numa cidade, naquela região ali, acho que
todos os anos faziam aquelas carreteadas, né? Um desfile, né? E ele usava essa carreta lá, original, né? Dormia na carreta. Ô, seu Ivo, a gente sempre lembra do Esquilador, até tem um outro trecho de uma outra música que não é o Esquilador, que não é a música final ali, mas ele tinha muita música, né, seu Ivo? E versos, né? O Telmo, quando mais moço, a gente frequentava muito um chateau que ele tinha a meia quadra da Praça Central de São Borja, na Avenida Presidente Vargas. Ali era um local de encontro dos amigos que gostavam da música, onde se reunia Aparício Silva Rilo, Lucas Araújo, Juarez Bittencourt e tantos outros. E ali o Telmo tocava gaita de oito baixo, tocava violão, e tinha os outros também que o acompanhavam. E o Telmo era sempre solicitado em tudo que era festa, em bares, lá no Paço de São Borja também, à tardinha, o pessoal se reunia para ouvir o Telmo tocar e cantar. Eu me lembro que a primeira música que eu apreciei do Telmo foi uma música bem singela, que se chamava O Pescador. Mas entre tantas músicas lindas, canções feitas pelo Telmo, eu considero, por exemplo, uma das que eu acho que hoje em dia faz mais sucesso, e depois foi gravado pelo Porca Velho, que é a Lembrança. Tem a outra também, que é Pago Santo. E se eu for enumerar, nós vamos passar a manhã inteira aqui falando. Tem um pedacinho, um trechinho de uma música, vamos ouvir ele bem rapidinho. Reconhece pelo tinido da espora, a chinoca o reconhece pelo tinido da espora. Assim sou eu quando chego em frente do rancho onde mora, a chinoca o reconhece pelo tinido da espora. A chinoca o reconhece pelo tinido da espora. O que mais me chama a atenção, Guido, é a simplicidade do trabalho dele, mas o que atinge, né? A profundidade é de uma singeleza, mas não é raso. É profundo o trabalho. As letras, a composição, a melodia, tudo se encaixa, né? Eu sempre digo assim, Alex, tu sabe que eu faço, né, essa parte um pouco de compositor, e que bom quando as pessoas escutam uma música e se identificam com aquela música, porque às vezes a gente escuta certa música, determinada música de tal compositor, que a gente acaba a música e a gente não consegue entender o que ele quis passar, né? E o Telmo não, qualquer música dele que tu escute, tu vai saber o que ele estava fazendo. Aquela simplicidade que ele escrevia tinha um luxo fora do comum e uma autenticidade que só ele escrevia, né? Inclusive, se tu notar as músicas dele, ele sempre repetia versos, né? Essa era a marca do Telmo. Se tu escutar uma letra, tu sabe que era do Telmo, porque ele sempre repetia o verso, né? Então, até inclusive anotei ontem aqui poucas composições que talvez muitos dos ouvintes aí não saibam que era do Telmo de Lima Freitas, porque fizeram sucesso com outro músico, né? Por exemplo, Defumando Ausências. Defumando Ausências é do Telmo de Lima Freitas. Vamos ver se o Danielzinho acha pra nós. Gravada por José Cláudio Machado, né? E é que a gente tem as músicas do Zé Cláudio, que o Zé Cláudio cantava, a gente pensa que todas elas são do Santa Maria lá. Mas não são. Esse é esse é o que o compositor sofre, né? Esse aí. Roubo da Gaita Velha. Zé Mendes. Também, né? Era do Telmo de Lima Freitas. Letra do Telmo. Buchincho do Tio Candim dos Serranos. Baile de Rancho, gravado pelo José Mendes também. Esse é muito... Aí vem Lembranças, Porca Véia, aí vem tantas outras que fizeram sucesso. Ô Daniel, depois bota um pedacinho de Lembranças pra... Ô, seu Ivo, qual é a música que o senhor mais gostava e gosta, né, das feitas pelo Telmo? Eu sou muito fã dessa música Lembranças, até porque é uma recordação muito
rancho dos meus pais, ali na Miguel Tossi, e fomos dar uma serenata para minha mãe, que era muito apreciadora do Telmo. E a música escolhida foi essa Lembranças. E tu imagina isso aí dentro de um apartamento, 3 horas da manhã, um cara tocando violão, o Paulinho Pires tocando serrote e o Telmo cantando essa música. Então essa aí não vou esquecer nunca, jamais. O senhor sabe que o Paulinho Pires, seu Ivo, eu tive uma convivência com ele também um bom tempo, e eu me lembro que uma vez eu entrevistei Poxa, agora me fugiu o nome aqui. Mas enfim, eu fiz uma ponte com ele. Depois passou muito tempo, eu o revi em Porto Alegre, né? Até uns 5 anos atrás, uns 5, 4 anos atrás, eu convia uma grande figura também, e que tinha tudo a ver com o Telmo também, né? Esse aí é Lembranças? O Paulinho Pires era dessas almas, dessas pessoas que ninguém pode falar mal dele. O Paulinho era gente por demais. E naquela época, nos anos 60, o Telmo era noivo da Beatriz de Castro, o Paulinho também era noivo e eu era noivo da minha mulher. Nós 3 estávamos noivos. Nós saíamos, por incrível que pareça, nós saíamos de madrugada da serenata em Porto Alegre, na rua, embaixo dos edifícios, nos fundos dos edifícios, entrando pelo lado, para dar serenata. Olha. E o Paulinho Pires sempre com aquele jeitinho humilde de ser amigo querido. Inclusive, quem levava o Paulinho para visitar o Telmo de vez em quando era eu. A última vez que o Paulinho foi no galpão, ele foi comigo. Falava rindo, né, seu Ivo? Falava rindo, Paulinho, né? E depois daquele serrote, por exemplo, naquela música do Telmo, Vento Minuano, onde ele faz aquele serrote chorar, parece que é o vento minuano repechando em alguma estrada. É verdade. Vamos botar um trechinho de lembranças, né? Vamos. Rebenqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Ao morrer dessa tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. As lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. Essa música aí foi marcante para um monte de gente, entre as quais o meu compadre, parceiro, amigo, essa música Renatão. Aí, ultimamente, ela foi gravada pelo Porcas Véias, e explodiu. Essa música toca em tudo quanto é rádio. É uma letra maravilhosa, e para quem sente saudade daquelas coisas do passado, ela traz tudo à tona, né? É verdade. O Nelson Pires, seu Ivo, também está aqui conosco. Amanhã tem o programa Galpão da Acústica pela manhã, e ele vai também fazer uma homenagem aí pro seu Telmo, que realmente foi uma figura fora da curva, né, Nelson? Bom dia, amigo. Bom dia, Alex. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes do Conexão. Bom dia, seu Ivo. Pois é, o Telmo de Lima Freitas. Telmo de Lima Freitas foi esse ícone da música tradicionalista gaúcha, seu Ivo, que nos faz muito bem relembrar esta figura marcante que foi o Telmo de Lima Freitas, inclusive quando o senhor se referiu aí na 9ª Califórnia da canção nativa de Uruguaiana, em 1979, onde ele levantou a Caliandra de Ouro com a música Esquilador, que por sinal eu uso...
Cantada pelo Edson Otto. Exatamente. E eu uso uma trilha no programa Galpão da Acústica aqui domingo, com o Esquilador, viu? Uma trilha muito linda. Faz aqui no programa do Galpão da Acústica dos domingos. Telmo de Lima Freitas é essa figura que não tem como a gente não relembrar esses momentos, e que eu não tive a possibilidade, seu Ivo, de conhecê-lo pessoalmente. E fico até meio enciumado aqui com o Fábio Guido, que teve esse privilégio, como dizia o nosso Mendes Ribeiro, teve esse privilégio de conhecer o Telmo de Lima Freitas, hein, o Fábio? Ô, seu Ivo, o homem foi até ator, né? Fez o filme A Lenda do Boitatá, isso aí é brincadeira, né? Não, o homem era metido, cara. Ele era metido. O Telmo, inclusive, que é uma pessoa muito sensível, mas o Telmo era um cara que atacava de tudo quanto era lado. E ele não era um cara, assim, de muito fácil convivência, tá? Porque ele tinha as ideias dele e aquilo pra ele era lei, né? Mas ele atacava de tudo quanto era ponta, pra ele não tinha coisa ruim. Seu Ivo, o senhor quer saber, assim, ó, a música Prenda Minha é uma história e tanto, né? Que não se deixa ninguém querendo saber mais alguma coisa a respeito, pois o homem de aniversário, 13 sexta-feira, como disse o Fábio Guido, ele costumava repetir versos nas músicas dele. Então ele fez essa música Prenda Minha. Opa, meu amigo velho, se esqueceram de mim? Meus amigos mais antigos, me destes consolação. Hoje é 13 sexta-feira, prenda minha, é dia de louvação. Me fugiram os amigos mais antigos, me destes consolação. Esse era o Telmo de Lima Freitas, seu Ivo? Só quem tem sensibilidade mesmo pra contar isso aí, né, seu Ivo? As histórias que a gente passou junto, porque nesses últimos anos quem levava o Telmo a São Borja era eu. Às vezes a Yara ia junto, mas seguidamente éramos nós dois. O Telmo tem uma história, assim, em São Borja, que vocês não podem nem imaginar, né? A gente saía em São Borja do hotel para dar uma caminhada, uma coisa, e aquilo assim, ele dava 10 passos e alguém parava para ele conversar, e o Telmo gostava muito de puxar uma prosa, né? Então ele ficava, às vezes, 10, 15 minutos conversando com a pessoa, caminhava mais um pouquinho, era atacado de novo, e assim era. E eu era o cicerone dele, andava pra cá e pra lá com ele. Uma coisa que ele sempre fazia questão de ir no túmulo da Maria do Carmo, lá em São Borja, para levar flores e velas para aquela mulher que foi morta por um soldado que era amante dela. E hoje em dia existe esse túmulo, dizem até que ela é milagrosa. Vamos trazer mais um trechinho dele aí, chamar o Guido, um trecho da segunda fala dele, que ele, não sei se ele fala em juventude, é alguma coisa nesse sentido, vamos ouvir. Pelo tinido da espora. Vamos! Moçada de hoje, promessa do meu amanhã. Vamos brincar de ciranda, que a vida nos une num só talismã. Venham trazer nas guitarras soluços de prece na doce porfia. Venham falar e dizer que o mundo dos jovens não é fantasia. Venham, não cerrem os punhos e espalmem as mãos num gesto de dar. Vamos brincar de ciranda, que a roda da vida não pode parar. Vamos, moçada de hoje... Deixa eu atualizar aqui as ações. O nosso Dr. Nestor Rai, diretor jurídico da Farsul, da nossa audiência, um grande abraço para ele. O Mauro, já falei lá de São Lourenço. O seu Benício também aqui, ouvindo e esperando. Eu mando também um abraço pro Dr. Nestor. Ele me conhece, eu sou o pai do Cláudio, que é colega dele. O Cláudio Rocha, que é um grande amigo nosso aqui, viu, seu Ivo? O Cláudio Rocha, que é o diretor técnico do nosso Senar Rio Grande do Sul. E é um profissional daqueles que, sem dúvida nenhuma, enchem a gente de orgulho por ser amigo dele, viu? Um cara corretíssimo. O senhor foi muito feliz na elaboração do Cláudio, viu, seu Ivo?
orgulho dos 3 filhos que eu tenho, 2 homens e uma mulher. Se eu pudesse ter uma outra vida, eu gostaria de tê-los novamente. Que coisa boa. E quem também está na nossa audiência é o Deli Girardi, que inclusive manda um grande abraço aqui pro Dr. Horta Barbosa, amigão dele, e está na nossa audiência lá de Águas Claras. Ô Guido, nos fale um pouquinho sobre o que deixa, né, o legado de Telmo de Lima Freitas. O Guido, que também é músico, viu, seu Ivo? Só para situar aí. Qual é o legado que ele deixa para a música gaúcha? Porque a gente tem assim, ó, a música nativista, a música tradicionalista, né? Ela parece que ela é tão restrita, né? Mas ela tem uma abrangência tão grande, não tanto física até, né? E territorial, mas culturalmente aqui para nós ela é muito importante, né, Guido? E o seu Ivo, o Fábio Guido é de um grande grupo de música aqui de Camaquã, que é os Andeiros. E foram premiados lá em Viamão com a premiação do festival lá de Viamão. Aí receberam alguns troféus, né, Guido? Graças a Deus, também um pouco do trabalho que a gente faz, algumas vezes fomos premiados, né? Então esse reconhecimento aí sempre é bom, porque a gente sabe que está fazendo a coisa certa. Uma coisa que eu sempre defendi e que está na minha mente, sempre tive isso comigo, é aprender com mais velhos e passar para os mais novos. Então eu acho que o Telmo, ele era muito assim. Às vezes que tive lá no galpão dele, levado sempre pelo Joãozinho Índio, né, que sempre fez essa ponte aí, e passava tarde conversando com ele e escutando ele muito mais do que conversando, né? E ele sempre, a gente notava que ele sempre preocupado em transmitir para a gente o conhecimento dele para isso ir para frente, para ter futuro. Porque eu também sou um pouco assim, né? A gente tem que se preocupar com os mais novos. Porque não que a tradição vai acabar, ela não vai acabar. Ela sofre mudanças, eu acho que essas mudanças são válidas, porque tem que se criar algo novo também, né? A gente não pode viver só do passado. E o Telmo era uma pessoa, pelo pouco que eu conheci ele, que aceitava isso. Ele se preocupava, ele te escutava. Algumas vezes eu recitei um verso para ele meu lá. Ele, inclusive, uma vez até me pediu uma letra que ele ia dar para um amigo que era poeta e gostava de declamar, e porque ele se achou muito naquela letra, assim, ele se enxergou muito, ele viu a autenticidade dela, ele gostou dela. Então, eu acho que o Telmo era isso. Uma coisa que eu quero falar, que eu lembro dele me contar uma vez, era esse lado humanitário dele aí, né? Porque ele morava num bairro lá, muito grande, sim, pelo pouco que eu conheço lá, mas ele ajudava muito a comunidade, inclusive de certos músicos, certos grupos, conjuntos que procuravam ele para gravar letras dele, e o cachê que ele cobrava muitas vezes era 500 litros de leite. E aquilo ele doava tudo para a comunidade. Então, essa coisa tem que ser colocada, né? Ô, Daniel, roda umas fotos para o pessoal saber quem é o seu Ivo aí, né? Tem algumas fotos aí com o seu Telmo. Sexta-feira o senhor teve com ele, né? Engraçado, viu, amigo Ivo, que na semana passada eu estava lá em Capão do Leão e eu ouvi as rádios de Porto Alegre e chegava a informação de que ele tinha sido vacinado. Foi no meio da semana isso aí. E aí essa semana veio essa notícia aí triste, né? Alex, olha aqui, ó. Todos os anos, no dia 13 de fevereiro, aniversário do Telmo, se reunia lá no galpão, no sítio lá, próximo de uma centena de pessoas, de amigos, que iam lá para abraçá-lo e conviver mais de perto com ele nesse dia festivo. Este ano, em razão da pandemia, eu pensei o seguinte: liguei para o Telmo, lá pela terça, quarta-feira, liguei para o Telmo e disse: olha, Telmo, eu não vou no teu aniversário aí, porque agora eu tenho que me cuidar um pouco dessa pandemia. Afinal de contas, eu também já vou agora em março, já vou fazer 83 anos. E digo, eu não vou, por causa que eu sei do ajuntamento que acontece aí. Não, pode vir, eu não vou fazer nada, não sei o que. Não,
Não, Telmo, eu te conheço. Sim, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso atacar as pessoas aqui na entrada de casa. Quando eu chego aqui, eu tenho que dizer, não, eu sei disso, tu não pode atacar e tu não vai atacar, mas vai chegar muita gente aí. E aí eu pensei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no Telmo na sexta-feira e vou aproveitar para ver se levo ele para fazer a vacina. Porque o Telmo era um cara assim muito arredio. Ele tratava, por exemplo, esse vírus como um mosquito. Não vai ser esse mosquitinho que vai nos matar. Ora, veja. E aí eu digo assim, eu vou lá. E fui lá. Mas para surpresa minha, quando eu cheguei lá, ele já tinha feito a vacina um dia antes. Pois é. Então eu fiquei lá com ele um tempo lá, digamos assim, das 10 até as 15 horas. E quando eu estava saindo de lá, já estava chegando o barril de chope. Aí eu disse, não vai ter nada aqui, coisa e tal. Então, parece que aquilo foi uma despedida que eu fui levar até ele e confesso que não fui no velório e no enterro dele, porque fui convencido por um amigo querido, dileto amigo lá de São Borja, o Jairo Surubi, que é um companheiro da Barranca. E ele me disse, Ivo, não vai lá, vai ter muita gente lá, tu já não está mais em idade de fazer essas coisas. Tu já fez a tua parte, tu já te despediu dele, e então naquele momento eu prometi para o Jairo, te dou minha palavra, não vou no enterro do Telmo. E não fui, porque acho que o cuidado que a população tem que ter nesse momento é de se cuidar, porque a pandemia está aí e ela não irá diminuir enquanto nós não nos conscientizarmos da gravidade que estamos passando. É preciso saber que esse mal que está nos afligindo está matando a nossa população. Por favor, atendam às autoridades e aos protocolos que estão sendo expostos. Não é brinquedo isso aí, não é brinquedo. O neto do seu Ivo, viu, Guido e Nelson? Ele participa de campeonato de equitação, o Gabriel, filho do Cláudio. E Oi? Assim que terminar essa gravação, eu vou sair daqui para ir lá dar uma olhada nele, montando lá na escola de equitação Cristal. E o senhor mostrou uma foto, o Telmo viu uma foto do menino participando daquelas provas de obstáculo e tal, pulando com o cavalo, e ele escreveu o seguinte, o seu Telmo de Lima Freitas: montando um flete gateado, mãos nas rédeas, pé no estrivo. É o neto do amigo Ivo, herdeiro dessa virtude, exemplo da juventude, que para elogiar não me esquivo. Fez isso na hora, seu Ivo, ele? O Telmo... Facilidade, o Telmo é uma coisa assim, tipo Jaime Caetano Brown, que tu dizia alguma coisa e ele já saía fazendo verso. Aquilo é uma facilidade medonha. Nós vamos encerrar nossa entrevista com o Guido. O Guido anotou algumas linhas ali, né, Guido? Uma coisa que eu vou puxar pelo seu Ivo aí, que vai contar mais aí, é a quantidade de letra que ainda existe inédita do Telmo. Ele tinha agendas, folhas, que ele mostrava pra gente. Às vezes eu tava lá, a gente tava filmando e ele ia mostrar alguma música pro Joãozinho, índio, né? E pedia para parar de filmar, a música era inédita e tal. Então eu vou pedir pro seu Ivo aí, que teve uma convivência bem maior com ele, a quantidade de letras que ainda existe, seu Ivo, do Telmo, que são inéditas. Fala um pouquinho para nós aí sobre isso, aquelas agendas. Então tu viste lá com ele, então é que ele tinha uma pasta com letras escritas à mão, em máquina de escrever, que nem ele se lembrava mais. Então ele começava a folhear aquilo e encontrava coisas do tempo do EPA, como se dizia lá em São Borja. E aquilo ali, muita coisa ficou sem gravar. Até eu me lembro que o Luiz Carlos Borges, ele ia lá de vez em quando e encontrava certas letras lá e achava interessante
e elogiava aquilo tudo, até que um dia o Telmo disse para ele, o Borges queria gravar uma música do Telmo. E aí o Telmo, não, mas por que tu não faz um disco com as minhas músicas? E aí o Borges acabou gravando um CD que se chama Jaguaretés, e que, por sinal, o Telmo me deu esse CD agora na sexta-feira passada. Tá? Então o Telmo tinha e tem guardados muitas coisas inéditas. Pode ser que a família daqui para frente dê vazão a todo esse cabedal de coisas lindas feitas pelo Telmo e que infelizmente até hoje não foram expostas. O Telmo, ele não morreu. O Telmo está vivo e ficará vivo na nossa memória, porque ele foi o cara que foi exemplo para todas as gerações. Eu acho que aquele galpão lá tinha que ser feito um centro cultural lá, fazer alguma coisa desse tipo, um museu, porque vale a pena. Bom, Nelson, amanhã então, 9 horas, 8 horas, Galpão da Acústica. Uma homenagem também ao Telmo. Né? Com uma homenagem ao Telmo, seu Ivo. E ontem eu estive falando com um São Borgense também, fã de carteirinha do Telmo de Lima Freitas, que é o nosso gerente aqui do Banrisul, o João Arandes, que é São Borgense aí de São Borja, e que nós estivemos charlando por ali e falando a respeito do Telmo, que era essa pessoa que nós estamos dizendo aqui o que era o Telmo de Lima Freitas. É verdade. Prazer em falar com o senhor, seu Ivo. Alex? Oi. Alex? Sim. Eu entendo bem como é que é essa coisa de rádio. Eu não sei se como é que será o teu encerramento aí, mas tu pode pedir para a tua técnica, se for possível, para encerrar isso aí com a música do Telmo chamada Pago Santo. Aonde ele será lembrado em algum pó de estrada. Achou, Daniel? Perfeito. E depois, mais tarde, o Guido traz esse verso aí, né, Guido? O que tu achas? É isso aí, né? Não tem problema. Tem mais uma fala do Telmo? A terceira fala dele? Eu tinha duas, né? Não, então vamos depois. Ao longo do programa, depois do encerramento, a gente faz. Vamos então encerrar. Seu Ivo, quero lhe agradecer ao som então dessa canção. O senhor pode ficar na linha um pouco mais aí para ouvi-lo também. É essa aí, né, seu Ivo? Sim, Alex, eu te fico antecipadamente grato pelo convite e que Deus te abençoe. Mas, barbaridade, nós é que ficamos muito gratos com a sua presença aqui no programa, e se Deus quiser eu combinei com o Cláudio, viu? Depois que passar essa onda braba aí, se Deus quiser vamos comer uma carne gorda em Porto Alegre. Se Deus quiser. Abraço, amigo, fica com Deus também. Abraço forte. Ronda de tropas, pastoreios, pó da estrada, cantar de espora num troteze do chasqueiro, que o missioneiro não se esquece nem por nada. Cantar de espora num troteze do chasqueiro, que o missioneiro não se esquece nem por nada. Vamos então ao intervalo, ao som de mais essa obra de Telmo Freitas, e já voltamos para dar prosseguimento no programa de hoje. Trago a querência na garupa do meu pingo, cantar dos ventos nas cordas do violão, e uma tropilha de esperanças extraviadas, que entropilhadas vem pastar no coração. E uma tropilha de esperanças extraviadas, que entropilhadas vem pastar no coração.